Fala pessoal, então falando novamente sobre o fechamento triângulo e fechamento estrela. Então, como eu já disse, né, o fechamento triângulo é chamado um fechamento de menor tensão, né? Então a gente tem duas tensões falando entre 220 e 380. Então quando se fecha em triângulo, a gente fecha numa tensão menor, uma tensão de 220 volts, e em estrela numa tensão aí de 380 volts. Certo? Então a gente viu tudo um pouco referente ao motor, né? Partida, parada, né? Sistema de proteção. Né? A gente viu que as partidas diretas ocasionam, né, uns picos de corrente, geram uma queda de tensão na linha, né? Na distribuição da rede elétrica, né? E também a gente estava vendo, né, os fechamentos, né? Então, um fechamento em triângulo, aqui tem 1, 2, 3, 6, 4 e 5, né? Não, mas por que, professor, não pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Pode ser também sem problema algum, certo? Então, o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, né? Então, a gente tem, né, um motor de 6 pontas que possui 3 bobinas aí. Certo? Então aqui que a gente precisa ver, né, esse fechamento em triângulo primeiramente. Então primeiro eu tenho o que? Uma ligação aqui de 1 e 6. Então eu vou fazer a ligação fisicamente, né? 1 e 6, exatamente isso. Qual que é a próxima ligação? 2 e 4. Então, 2 e 4, certo? Então a gente vai ter que fazer uma ligação aqui de 2 e 4. E a próxima 3 e 5, certo? Então a gente tem um fechamento 3 e 5 aí. Então é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Certo? Aqui, né? Observando também novamente, né, que no 1, 2 e 3 vai entrar as minhas fases, o que é R, né, S e T, né? E lembrando também todo motor, né, de indução trifásico, né, ou todos os motores em si, a gente precisa ter, né, o nosso aterramento, certo? Então, aqui é ligado, né, o aterramento do motor, certo? Um sistema de proteção aí contra fugas de corrente. Tranquilo? Então, um fechamento, né, 380, também chamado de estrela. Então, a gente tem o que aqui, né? Então, L1, a mesma coisa que eu disser que o que? Que eu tenho minha fase R, né, S e T. Vamos enumerar essa bobina, né, essas pares de bobina, da seguinte forma. Então a gente sempre tenta, né, numerar, né, no sentido horário. Então a gente numera as pontas 1, né, 2, 3. Então um artifício que nem eu falei para vocês, né, uma maneira, né, de se encontrar o par da bobina. Então a gente tem né, se a gente está trabalhando no sistema trifásico, a gente pode aí estar somando 3, certo? 1 e 3 vai dar 4, certo? 2 e 3 vai dar 5 e 3 e 3 vai dar 6. Então, observando isso daqui, né, a gente tem o que? Um curto-circuito, certo? Então, o que está chegando aí, né, de alimentação da minha bobina, né, nos terminais aí 1, 2 e 3. Então, no 1 eu estou chegando a uma fase R, né, no 2 a fase S, e no 3 a minha fase T. Certo? Então agora eu preciso fazer o que? Esse fechamento, né? Esse curto-circuito aí, né? Esse rotor, né, em curto-circuito. Então eu tenho o que? 4, 5 e 6. Então eu preciso fazer o que? Fisicamente, pegar esses terminais que estão geralmente, né, identificados, pegar esses terminais 4, 5 e 6, isolar os três e aplicar a fase, né, a minha alimentação aí, no caso aqui, para 380 volts. Uma coisa que é importante todos saberem, se eu tenho uma rede, né, uma alimentação trifásica 380, eu posso ligar o meu motor, fazer um fechamento em 220, então não faça isso, porque você vai danificar esse motor aí, vai estar queimando esse motor aí.
Tranquilo? Então, se eu tenho uma rede de alimentação 220, eu posso fazer o fechamento em 380? Posso fazer, só que eu não vou ter o que, né? Eu não vou utilizar a capacidade total deste motor, né? Então, se eu tenho a capacidade de fazer um fechamento no 220, então o motor vai trabalhar, né, de forma o quê? Plana, né? Então ele vai trabalhar de forma plena. Então vai trabalhar assim, com todas as condições que ele deveria trabalhar. No caso, com o fechamento 380, ele não estaria trabalhando, né, como ele foi projetado, certo? Então, se eu tivesse uma rede de alimentação em 380, né, iria funcionar normalmente aí. Beleza? Então vamos lá. Então tem alguns exercícios aí para vocês fixarem, né? Então quando a gente fazer a live aí, a gente pode tirar essa dúvida tanto do projeto, tanto o andamento do conteúdo, né, na disciplina de eletrotécnica aplicada em si. Então tem um exercício que define com suas palavras o motor elétrico, certo? Então uma das coisas também que vocês devem saber é que o motor elétrico ele transforma energia elétrica, né, em uma energia mecânica, né? A gente transforma essa energia elétrica em movimentos mecânicos. Então ele vai movimentar uma máquina, né? Ele vai locomover, vai transportar. Então a gente transforma isso em uma energia mecânica. Segundo, o motor se divide em duas partes, né? Quais são elas? Então a gente sabe que ela é dividida em duas partes, que é o rotor e o estator. Então explique os mesmos aí. Então aqui, né, para fazer a fixação, né, desses fechamentos, né, coisas que vocês, né, verão mais um pouco a fundo quando a gente tiver a prática lá, vocês, né, farão os fechamentos, né, de acordo com o que. Mas aí vocês devem me perguntar, mas da onde sai esse fechamento, né? Lembra que eu falei todos os motores, né, a construção dele, né, ele é gerada 12 terminais, certo? 12 terminais. Ah, mas eu tenho um motor que tem só 6 terminais. Então isso quer dizer que 6, né, 6 terminais, 3 bobinas já estão fechados internamente, né, quando o motor foi bobinado ali. Tranquilo? Então aqui vocês vão desenhar um fechamento, né, em triângulo e estrela e explicar quais fios devem isolar e quais aplicam o RST. Então, lembrando que o RST, né, é as nossas 3 fases, né? Então, o sistema de alimentação trifásico aí. Certo? Então, agora a gente vai entrar, né, no meio, né, num contexto muito importante também, né, saber o que? O motor elétrico, né? Como dimensionar esse motor elétrico? Certo? Então é uma coisa que todos devem saber, né? A gente precisa saber, né, para conduzir ou aplicar, né, um motor no devido seu lugar, né, devido à aplicação aí. Então, os motores, né, as categorias de motores elétricos, né, de acordo, né, a norma NBR 17094, né, existem 3 categorias que compõem os motores de indução trifásico, certo? Então, onde cada uma se adequa a um tipo de carga. Então, a gente tem essa categoria, né? Cada categoria vai ter um emprego, né, um trabalho diferente do que o outro, certo? Então, a gente tem a categoria N, né? Os motores de categoria N são mais encontrados no mercado de trabalho, certo? Então, estando presentes em bombas, máquinas operatrizes, ventiladores, entre outras utilidades aí. Esta categoria, pessoal, né, possui corrente de trabalho considerada normal, né, conjugado de partida normal, né, que o conjugado também podemos dizer que é o torque, né, o momento que ele vence a inércia aí, né, o torque que ele vai dar, né, quando a gente aplica alimentação nesse motor. E baixo escorregamento, né, escorregamento a gente vai ver um pouco mais para frente e como calcular esse escorregamento aí, certo? A gente tem a categoria H, né? Motores dessa categoria são mais utilizados em trabalho onde são exigidos torques de partidas mais altos, né? Então operam com corrente de trabalho, né,
normal, baixo escorregamento. Contudo, essas categorias são com valores maiores que na categoria M. Então, as britadeiras são equipamentos que possuem motores dessa categoria aí. Belezinha, então agora a gente tem a categoria D, né, utilizados em elevadores e maquinários que necessitam de carga com partidas mais elevadas, certo? Então são motores com a categoria, são motores mais robustos, né? Os motores dessa categoria possuem carga de emprego normal e escorregamento relativamente altos, né, com taxa de mais de 5%. Uma das características é que todo modelo de motor é utilizado onde há picos periódicos. Então, fatores, pessoal, que devem ser levados em consideração, né, para a escolha de um motor de indução aí. Existem duas informações importantes, né, que a gente deve saber. Devem ser levadas em consideração no momento do dimensionamento deste motor. Então, para obter o máximo de potência útil possível, é preciso o que, né? Ser observada a temperatura onde o motor irá ser instalado e a altitude. Então, todo fabricante disponibiliza o que, né? Uma tabela onde é demonstrado o fator de correção que deve ser utilizada para definir a potência útil disponível e a potência máxima aí. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Então, todos os motores elétricos precisam de componentes de proteção, né? Então, não tem um que não precise. Então, todos os motores precisam de equipamentos, né? Componentes de proteção aí para serem instalados de forma correta. É necessário que sejam feitos alguns cálculos para o dimensionamento correto de seus componentes de proteção, né? Cada um deles com características distintas, tais como os disjuntores, né, contatores, relés de sobrecarga, fusíveis e entre outros. Pessoal, não se espante, fique tranquilo que a gente vai ver tudo isso aí do zero, né? Vou explicar para vocês qual o funcionamento de cada um, o emprego de cada um, como se dimensionar cada dispositivo desse, cada componente desse daí, certinho? Então, depois de ter compreendido os principais fatores que são necessários no momento de dimensionar um motor elétrico, então para dimensioná-los é preciso colher informações, como qual a tensão da rede, né? Eu preciso de um motor, mas eu preciso saber qual que é a alimentação, qual que é a distribuição que eu tenho ali na minha empresa, né, na minha indústria, certo? A tensão de alimentação do motor, né, o ambiente o motor será instalado, se o motor ficará exposto a poeira, umidade, elementos químicos ou gases, né? Qual o torque do motor, quantidade de fases e polos do motor, potência em quilowatts, né? Frequência da rede, se o motor irá funcionar de forma contínua ou apenas em certos períodos, né? O tipo de carga que será ligada ao motor e qual o ciclo de operação dessa carga. Então, vocês estão vendo que é super importante, né, ter essas informações, né, colher essas informações aí para a gente poder empregar um motor correto, né, para aquela aplicação ali naquela linha de produção ou, né, que seja o equipamento em si. Então a gente precisa ver isso aí. Primeira coisa, se eu não sei, né, a tensão da minha rede, né, a tensão ali do meu transformador, da minha indústria, né, eu não consigo escolher qual motor eu vou utilizar, certo? Eu posso pegar qualquer motor e ligar numa rede que está a 760 volts? Não posso, então eu preciso ver, né, dimensionar esse motor, preciso de um motor que tenha capacidade de trabalhar nessa faixa de tensão aí, certo? A gente precisa ver a quantidade de fases, certo? E polos do motor. Né? Quantidade de polos, né, quer dizer o que? A rotação que esse motor vai trabalhar, né? A velocidade de trabalho desse motor aí. Certo, pessoal? Para não ficar muito extenso, a gente volta aí para a próxima aula. Então, um grande abraço e até a próxima aí.